Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um dia abençoado, para poder estar mergulhando mais um pouco na presença gloriosa do Senhor, pois esse é o motivo pelo qual o Senhor fez com que nós tivéssemos hoje um privilégio de estarmos vivos, de pé, pois a palavra de Deus ela nos ensina que todos os dias nós ganhamos um presente do Senhor, porque o ontem já foi, o amanhã pertence a Deus e o hoje o Senhor coloca nas tuas mãos para que você seja melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, porque nós temos que estar em constante aprendizado, nós temos que estar em constante mudança, transformação, nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo, temos que ser mole como o barro na mão do oleiro para sermos moldados, transformados com a palavra e com a presença do Senhor. O Senhor, Ele diz para nós que nós temos um valor no qual nós nem sequer imaginamos. Porque a palavra de Deus por várias vezes menciona sobre valores. Valor que não é algo monetário, não é algo que se compra. Valores que se tem porque o Senhor nos dá, como caráter, como humildade, como reciprocidade, como amor próprio, amor ao próximo, como ser alguém que tem no coração, aleluia, Jesus, o dom da caridade. Então, o Senhor, Ele nos ensina todos os dias para que nós venhamos entender que esses são os verdadeiros valores que Ele quer, que Ele requer de nós, porque o que tem preço nós trabalhamos e compramos. Ah, mas eu não tenho condição. Mas se você se esforçar um pouquinho mais, você conseguirá comprar. Mas o que tem valor não se compra, se conquista, como amor, como amizade, respeito, companheirismo. Tudo isso é algo que vem quando nós nos dedicamos a sermos pessoas melhores e alcançamos isso pela graça e pela misericórdia e pelo amor que Deus tem por nós, porque são esses os verdadeiros valores inegociáveis, porque não tem preço. Por exemplo, o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz é imensuravelmente imedível, porque é um amor tão grande, que Ele deu a sua própria vida na cruz do Calvário, para que eu e você hoje estivéssemos aqui, vivos, tendo o direito de entrar na presença de Deus Pai Todo-Poderoso, porque nós tínhamos perdido até mesmo o direito de entrar em oração com o Senhor. Somente os escolhidos, os separados, os sacerdotes tinham esse direito. E então eles traziam a mensagem do Senhor, ano após ano. Mas quando Jesus rasgou o véu do templo, dando a sua vida na cruz do Calvário, por mim e por você, não generalize, pare de pecar por atacado e pagar, eu pedi perdão por varejo, ao contrário, né? Pare de pecar por varejo e pedir perdão por atacado. Senhor, me perdoe por tudo que eu fiz. Não, nós temos que parar desta hipocrisia, nós temos que entender que o que Deus fez por nós é tão grande, tão valioso, tão maravilhoso, que nada que nós venhamos a fazer aqui na terra pode pagar o que Ele fez por nós. Porém, Ele pede para nós uma só coisa, que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, esse segundo mandamento traz para nós um pensamento seguinte: ei, você quer que alguém bata na sua cara? Que alguém te humilhe? Que alguém te negue alguma coisa? Te negue alguma comida? Uma veste?
quando você estiver com frio, quando você estiver com fome? Você quer que alguém maltrate o seu corpo, a sua mente com palavras? Você não quer nada disso para você. Então, se você não quer, não faça. E é isso que o Senhor faz. Porque nós temos que entender que o nosso primeiro amor é para Deus, que nos deu a vida e que nos deu tudo o que temos. E o nosso segunda prioridade é amar a nós. Porque eu não posso amar a ninguém se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não tenho amor próprio. Como assim? Então eu tenho que ser egoísta? Não. Egoísmo é diferente. O egoísmo é o egocentrismo. É algo que traz para a sua vida uma idolatria por si mesmo. Não. Eu estou dizendo que o amor próprio é aquela pessoa que ama você de uma tal maneira que você transborda isso. Porque quando a gente se valoriza, a gente consegue valorizar o próximo. Quando a gente se ama, a gente consegue amar o próximo. Quando a gente tem reciprocidade, a gente consegue se colocar no lugar do próximo. Então não há porquê dizer que isso é egocentrismo. Claro que tem muita gente que confunde esta palavra, distorce, diz, não, primeiro eu. Aí existe um eu, um primeiro eu, com uma grande diferença. Mas quando nós conhecemos a Deus, entendemos a palavra dele, é por isso que eu digo que a palavra de Deus, ela transforma de dentro para fora. Ela traz a nossa essência e muitas das vezes as pessoas se aproveitam da nossa bondade. Então nós temos que ser, até para ser bom, nós temos que ter limite. Por quê? Porque as pessoas se aproveitam, sim, é verdade. Porém, quando nós estamos no direcionamento do Senhor e alguém tira proveito de nós, não se preocupe, não fique triste, nem fique, guarde raiz de amargura, deixa que Deus cuida dela. Porque o Senhor é quem nos justifica, é Ele quem traz o melhor para nós. Então, fique em paz. Quando eu digo de valores, as pessoas estão perdendo esta essência, por isso que eu entrei nesse contexto, para que vocês entendessem, porque as pessoas têm perdido os valores, têm invertido esses valores, têm amado mais uma boneca do que um filho, têm amado mais um cachorro do que um filho, têm dado mais valor a um animal na rua do que a um idoso. É pecado amar os animaizinhos? De forma alguma. Se você adquiriu um, você tem que cuidar com zelo, sim. Mas você não pode negligenciar a sua família, porque o seu primeiro ministério é a sua família. O seu primeiro sacerdócio é a sua família. Mas nós temos que entender que tudo que nos traz dores não vem do Senhor. A palavra do Senhor, quem diz isso não sou eu. O Senhor diz que as bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, tudo que te destrói, tudo que te traz dores, tudo que te causa sofrimento, não tem a mão do Senhor. Não tem, é uma escolha que você fez e que você quer dizer que o Senhor te deu. E você vai continuar macetando a isso, vivendo da sua maneira, acreditando que precisa estar ali porque Deus mandou. Não existe respaldo bíblico para isso. O que traz sofrimento não vem do Senhor. E isso está na palavra de Deus, eu não estou dizendo balelas porque eu inventei isso. Eu estou dizendo com conhecimento do Deus Todo-Poderoso que eu e você fomos reconciliados na cruz do Calvário. Então aqui, a palavra de Deus lá em Romanos 12, 4 e 5 está escrito assim, assim como cada um de nós tem um corpo,
com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, aqui é o quê? Apesar de todos nós termos defeitos, Deus nos presenteia com dons diferentes. O que a minha mão faz, o meu pé não faz. O que meus olhos fazem, o meu ouvido não pode fazer. O que cada um dos membros do meu corpo foi feito assim minuciosamente pela mão do Senhor, cada qual para a sua função, e eu não posso inverter as funções, porque quem determinou tudo isso foi o Senhor. E o talento que o Senhor dá a cada um de nós temos que usar para quê? Para ganharmos almas. E tudo que eu disse antes se encaixa nessa palavra, sabe de que maneira? Quando você e eu nos dedicamos a conhecer esse Deus Todo-Poderoso, estamos ligados na videira verdadeira chamada Cristo. E esta videira verdadeira, ela dá bons frutos, porque está conectada, aleluias, no Senhor Jesus. Ele é rocha, Ele é, aleluia Jesus, amor puro. O Senhor Jesus, Ele é consolador, Ele é amigo fiel, Ele é advogado fiel. Ele nos deu a vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, Ele é o pão que nos dá vida, Ele é a fonte inesgotável. E o que mais você precisa? Você precisa se encontrar. Você precisa entender que Deus te deu a vida e você é valioso aos olhos dele. E você é como a menina dos olhos dele. E ele tem um cuidado imensurável por você. Então não desperdice isso. Não venha me dizer que Deus não me vê, que Deus não faz nada por mim. Peraí. Não. É você que faz as suas escolhas sem falar com Deus. É você quem decide que quer isso e vai atrás da forma errada. Tudo, a palavra de Deus diz que tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Mas você tem que ter direção até para orar. Então você vai pedir algo para Deus, peça. Mas não peça para seus deleites. Porque o Senhor não vai atender. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que pede para os seus deleites, pede mal e por isso não recebe. E o que é seus deleites? Você pedir algo para você usufruir de forma errônea, o Senhor nunca vai te dar. Porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de justiça, mas Ele é um Deus de fogo consumidor. Então não pare na primeira qualidade do Senhor, não. Ele é amor, sim. Mas o amor também, quando nós amamos alguém de verdade, nós corrigimos, nós ensinamos, nós cortamos certas coisas, nós tiramos, sabe por quê? Para que o amor que nós temos por essa pessoa é para não ver ela se machucando, não ver ela se destruindo. E muitas das vezes Deus muitas das vezes nós interpretamos tudo isso mal, mas Deus também tem esse amor, esse cuidado por nós. Só que Deus ainda é mais preciso porque Ele vê coisas que uma mãe não vê, que um pastor não vê, que um padre não vê, que um seu irmão não vê, que ninguém vê, mas Deus vê.
Deus entende e discerne o seu pensamento e a intenção que há no seu pensamento e no seu coração. Isso homem nenhum pode. Porque o coração do homem é terra insondável, no qual só o Senhor pode andar. Então você engana quem você quiser, mas no dia que o Senhor te chamar para uma conversa, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Então, tome posse dessa palavra, saiba que o Senhor está te dando aqui hoje um direcionamento para que você entenda que a mão dele é quem te conduz pelo melhor caminho. Que a mão dele abençoa e te enriquece e não acrescenta dores. Então, volta a dizer, tudo que te traz dores não veio do Senhor, de forma alguma. E digo sem medo de errar isso, porque o Senhor também diz lá em Filipenses 4,19 que o Senhor suprirá todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas, as riquezas dele, preste atenção. Ele supre todas as minhas e as suas necessidades, segundo as riquezas dele, para a glória de Cristo Jesus. E do que você acha que Deus ainda vai te negar algo? Não. Você só tem que estar em obediência, porque o que ele pede de nós é muito pouco, por tudo que ele faz por nós. O que ele pede de nós é somente que nós estejamos no caminho da obediência, no caminho estreito, no caminho que Jesus nos ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus chamou a todos e disse que Ele alivia, que Ele limpa, que Ele é quem faz. Não sou eu, não sou você. Quem faz é o Senhor Jesus, porque foi Ele quem pagou na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Então tome posse da sua vitória. O Senhor manda te dizer que Ele te ama e está de braços abertos para te receber e para te abençoar. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional. Não se esqueça de compartilhar. Alguém precisa ouvir esta palavra. Curtir para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Até amanhã.